eu quero aqui dizer que tivemos a oportunidade de realizar uma audiência pública para ouvir as pessoas interessadas, dar voz a todos da região banhada pelo Lago de Furnas e também Peixoto, discutirmos entre nós, parlamentares, deputados, deputadas, e assim construir esse relatório, esse parecer, da melhor maneira possível, de forma responsável, observando toda a legalidade, toda a juridicidade, constitucionalidade também. Mas, sem sombra de dúvida, o nosso papel de defesa dos nossos municípios e do nosso Estado de Minas Gerais certamente prevaleceu, conforme vocês verão a seguir. Parecer para o primeiro turno da proposta de emenda à Constituição número 52 de 2020, subscrita por 1/3 dos membros da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais e tendo como primeiro signatário o deputado professor Cleiton, a proposta de emenda à Constituição número 52 de 2019, 52 de 2020, depois precisamos corrigir aqui, altera a redação do parágrafo 2º do artigo 84 do ato das disposições constitucionais transitórias, publicado no Diário do Legislativo em 21 de fevereiro de 2020, a proposição foi distribuída às comissões de Constituição e Justiça e a esta comissão especial. A primeira comissão concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposta na forma de substitutivo número 1, que apresentou. Vem agora a matéria a esta comissão para dela receber parecer quanto ao mérito nos termos do disposto do artigo 201, parágrafo 1º do Regimento Interno. O objetivo da proposição é alterar a redação do parágrafo 2º do artigo 84 do ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição do Estado para incluir entre os bens tombados e declarados monumentos naturais pelo referido dispositivo a bacia hidrográfica do Rio Grande e o reservatório de Furnas. Para esse último, visa ainda estabelecer a cota mínima de 762 metros acima do nível do mar e permitir seu múltiplo uso para a agricultura, o turismo, a piscicultura e a geração de energia. Na justificação da proposta, ressaltou-se que os níveis do Lago de Furnas têm permanecido baixos há anos, causando prejuízos para outras atividades aquáticas e no seu entorno. Em vista desse cenário, considerou-se que, com a instituição de uma cota mínima, bem como com o tombamento do lago, seria possível restaurar a dignidade do povo mineiro, conciliando a agricultura, o turismo, a piscicultura e a geração de energia em capacidade máxima. Ao apreciar a matéria, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposta, na forma do substitutivo número 1 que apresentou. Cumpre registrar que, no interstício entre a aprovação do parecer da Comissão de Constituição e Justiça e a designação dos membros desta comissão especial, vários representantes de municípios das regiões sul e sudoeste de Minas se manifestaram favoráveis à PEC, inclusive com extensão de seus efeitos ao reservatório da usina hidrelétrica Mascarenha de Moraes, Lago de Peixoto, com a cota mínima de 663 metros acima do nível do mar. Além disso, em 27 de outubro de 2020, foi realizada audiência pública por este órgão colegiado para debater o uso múltiplo das águas dos reservatórios de Furnas e Peixoto, notadamente pelo turismo, pela agricultura, pela piscicultura e pelo transporte, tão bem conduzida pelo nosso presidente Dalmo Ribeiro. Além de vários deputados, participaram do debate representantes de entidades das duas regiões que defenderam a aprovação da PEC. Cabe agora a esta comissão especial a análise do mérito da proposição. Para tanto, é necessário compreender que o reservatório de Furnas compõe a usina hidrelétrica de Furnas e está situado no curso médio do Rio Grande, onde banha 34 municípios mineiros. Segundo informações da empresa Furnas Centrais Elétricas, sua construção iniciou-se em 1958. A primeira unidade geradora entrou em operação em 1963 e a oitava na década de 1970. A usina de Furnas, além de se constituir um marco de instalação de grandes hidrelétricas no Brasil,
possibilitou a construção de mais 8 usinas com aproveitamento de um potencial de mais de 6.000 megawatts instalados. Já a usina hidrelétrica de Mascarenhas de Moraes iniciou suas operações em 1957, sob concessão da Companhia Paulista de Força e Luz, CPFL, com 2 unidades geradoras, e foi a primeira usina de grande porte construída no Rio Grande. Hoje, conta com 10 unidades geradoras, num total de 476 megawatts instalados. Em 1973, passou a ser operada por Furnas centrais elétricas. Portanto, os reservatórios de Furnas e de Peixoto são lagos artificiais, cuja finalidade inicial era o aproveitamento energético. Ocorre que, ao longo de mais de 50 anos, especificamente em Furnas, centenas de hotéis, equipamentos turísticos, estruturas voltadas para os esportes náuticos foram instalados no seu entorno, e atividades como pesca, piscicultura e agricultura foram incentivadas e se desenvolveram, inclusive, como forma de adaptação da comunidade afetada pela grande área alagada. Nesse cenário, para que todas as atividades possam conviver, o Lago de Furnas precisa manter um nível mínimo adequado que, segundo justificação da proposta, deve ser 762 metros acima do nível do mar, o que não vem sendo observado nos últimos anos. E para o Lago de Peixoto, esse nível deve observar 663 metros, especialmente para garantir atividades de ecoturismo, piscicultura, agricultura e transporte, e mais ainda, o acesso aos municípios via balsa. Inicialmente, é importante esclarecer alguns conceitos para se verificar a adequabilidade meritória da proposta no que diz respeito à declaração de monumento natural da Bacia do Rio Grande e dos lagos de Furnas e de Peixoto. Segundo a Lei Federal nº 9.985, de 2000, que regulamenta o artigo 225, parágrafo 1º, incisos 1, 2, 3 e 7 da Constituição Federal, instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza e dá outras providências. Monumento natural é uma categoria de unidade de conservação do Grupo de Proteção Integral. Vale dizer que unidade de conservação é o espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo poder público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção. Ainda assim, é importante salientar o caráter simbólico da iniciativa de se proteger o chamado Mar de Minas, em âmbito constitucional, para aclamar sua relevância para o Estado e para as funções, para as futuras gerações de mineiros e mineiras. Por isso, considerando a relevância social, cultural, econômica e ambiental dos lagos de Furnas e de Peixoto, para suas respectivas regiões, apresentamos o substitutivo número 2 para incluir artigo ao ato de disposições constitucionais transitórias com o intuito de instituir o seu tombamento para os fins de conservação. Conclusão. Em face do exposto, senhor presidente, nobres colegas, deputados, professor Cleiton, somos pela aprovação da proposta de emenda à Constituição número 52 de 2020, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 2 a seguir apresentado. Substitutivo número 2. Acrescenta artigo ao ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição do Estado. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova. Artigo 1º. Fica acrescentado ao ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição do Estado o seguinte artigo 84, a linha A. Ficam tombados para fins de conservação o Lago de Furnas e o Lago de Peixoto, localizados na Bacia Hidrográfica do Rio Grande, devendo em seu nível ser mantido em, no mínimo, 762 metros e 663 metros acima do nível do mar, respectivamente, de modo a assegurar o uso múltiplo das águas, notadamente
para o turismo, a agricultura e a piscicultura. Artigo 2º, essa emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação. Esse, senhor presidente, é o nosso parecer e aproveito para agradecer a confiança ao nos designar relator de matéria tão importante.